Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física. Na aula de hoje vamos dar sequência às nossas aulas sobre circuito, tá? Vamos falar sobre a associação de resistores e dos circuitos RC, tá? Na... Lembrando que essas aulas são para o curso de Física 2 de nível superior e o livro texto adotado é o Fundamentos da Física, volume 3, o Halley. Então, a associação de resistores pode se dar basicamente de duas maneiras, tá? Ou elas podem ser em série ou em soma, tá? As associações em série são aquelas no qual a corrente que passa pelos resistores é a mesma, tá certo? Tranquilo? Então, se você tem uma tensão e aqui, por exemplo, eu coloquei três resistores em série, pois a corrente que passa por R1, R2 e R3 é a mesma. O que eu quero? Eu quero substituir esses resistores por um único resistor, chamado de resistor equivalente, resistência equivalente, que provoque, ligado à mesma tensão, a mesma passagem de corrente, tá? Então o circuito ficaria basicamente uma única resistência ligado a uma tensão, provocando a mesma corrente I. Como é que a gente pode escrever que resistência seria essa que substitui todas as resistências em série? Então, para esse caso, na resistência em série, a gente utiliza, como já visto no capacitor, a conservação, né, de energia, como se fosse a lei das malhas, né? E nesse caso, a tensão que é fornecida pela fonte, ela vai ser a tensão que a queda de tensão de 1 mais a queda de tensão de 2 mais a queda de tensão de 3, isso daria a tensão total, beleza? E quem é V? Então o V a gente vai considerar que o V, segundo a lei de Ohm, seria o R equivalente vezes I. E o V1 seria o R1 vezes I. E o V2, R2 vezes I. E o V3, R3 vezes I. Como todos são percorridos pela mesma corrente, ela pode se cancelar a corrente, então a resistência equivalente seria R1 mais R2 mais R3. Então, resistores em série, a resistência equivalente é dado pela soma dos resistores, tá? Se você tiver mais de 3 resistores em série, basta você pegar o somatório de todos esses resistores, ok? Perceba que no caso da associação de capacitores, a associação de capacitores era em série, era dado, né, o inverso da capacitância equivalente era dado pelo inverso da soma de cada capacitância. Observe agora no caso em que eles estejam em paralelo. Então, nesse caso em paralelo, eu vou considerar um circuito aqui por simplicidade com três caminhos. Então, vai gerar uma corrente I aqui e ao chegar nesse nó, pela lei dos nós, elas vão se dividir, tá certo? Conservação de carga. Então, eu vou chamar de I1 a corrente que passa por R1, I2 a corrente que passa por R2 e I3 a corrente que passa por R3. O que eu quero? Eu quero reescrever circuitos de maneira que eu tenha um único resistor que equivale a todos esses três, beleza? E provoque o mesmo efeito, ou seja, a mesma corrente. Então, pela lei dos nós, né, conservação de carga, o I é dado por I1 mais I2 mais I3, beleza? Então, lei dos nós, I1 é igual, I na verdade é igual a I1 mais I2 mais I3. Só que a gente sabe como é que a gente calcula a corrente em I. I seria basicamente a tensão dividido pela resistência equivalente. I1 seria a tensão, né, dividido pela resistência R1. E em 2, a tensão V2 dividido pela resistência R2. E em 3, seria a tensão em 3 dividido pela resistência em 3. Mas por eles estarem associados em paralelo, eles estão submetidos à mesma diferença de potencial. Se aqui tem uma tensão de VA e aqui eu tenho uma tensão de VB, R1, R2 e R3 eles estão entre VA e VB, ou seja, todos têm a mesma DDP. E quem é essa DDP? É a própria V. Então posso cancelar o V e sobra aqui
o inverso da resistência equivalente é dado pelo inverso da soma, tá? Para o caso em que você tenha mais de 3 resistores, né? No caso geral, o inverso da resistência equivalente é dado pelo somatório de 1, né, até o número de resistores em paralelo de 1 sobre RI. Beleza? Note que no caso do paralelo é o inverso da soma. E se você fazer a analogia com a capacitância, em paralelo ela é dada pelo somatório. Então, note que é o contrário, né? A associação em série, a resistência soma e a capacitância, né, é o inverso da soma. E em paralelo, nos resistores, o inverso da resistência equivalente é o inverso da soma de cada um. E os capacitores em paralelo é a soma. Tá? Então tem que ter só esse cuidado. Tranquilo? Dúvidas? Então qualquer coisa deixa nos comentários. Me procura no Instagram, @prof. Mário Rocha. Então vamos para o último assunto desse capítulo, que é o chamado circuito RC. Tá certo? É um circuito que vai apresentar uma resistência e uma capacitância. Então vamos considerar o seguinte, que inicialmente meu capacitor ele está descarregado e eu vou ligar ele a uma fonte junto com a resistência. O que eu quero saber como é que a carga no capacitor se comporta, né, ao passar do tempo, como é a corrente nesse circuito se comporta e como é a tensão, tanto no capacitor quanto no resistor. Então, para isso a gente usa a lei das malhas. Então, só que aqui eu só tenho uma malha. Então, basicamente, usando a lei da malha, eu vou ter que epsilon menos RI. E no caso do capacitor, quando você passa pelo capacitor, você tem uma queda de tensão. E a queda de tensão é dada por menos Q sobre C. Tudo isso igual a zero. O I, eu sei que a minha corrente é definida como dQdt. Então, eu coloco no lugar de dQdt. E eu chego a essa equação aqui, diferencial, tá? Ordinária, de primeira ordem. Por quê? Porque a minha derivada máxima é a de primeiro grau, por isso de primeira ordem. Não homogênea. Por que não homogênea, Mário? Porque se você isolar tudo que tem Q de um lado e tudo que não tem Q do outro, então você vai ficar com essa igualdade aqui, né, essa soma aqui, e um epsilon vai ficar lá do outro lado. Então ela é não homogênea porque não é igualada a zero. Tá? Beleza? Como é que a gente resolve essa equação? Então, para resolver essa equação, a gente pode fazer pela separação. Tá? Então, eu estou isolando quem é o R de QDT aqui, beleza? Tranquilo? Então, eu vou isolar quem é o DQDT. Para isso, eu vou passar o R que está multiplicando, passa para cá dividindo. E aí eu tiro o MMC de R e C. Então, vai ficar aqui o C vezes epsilon menos o Qzinho. Tudo isso dividido por RC, tranquilo? Então, eu passo tudo que aqui tem um DT, que os matemáticos me perdoem, para um lado. E essa soma aqui eu jogo para o outro lado porque eu tenho que integrar tudo que tem Q, beleza? Então, vai ficar dQ sobre C menos C epsilon menos Q. E do outro lado vai ficar o DT sobre RC. Beleza? Então vai ficar DT sobre RC e do outro lado DQ sobre C epsilon menos Q. Então aqui eu vou integrar desde o instante inicial que eu liguei o circuito até um tempo T. E minha carga no capacitor, inicialmente ele estava descarregado, até uma carga Q, que depende do tempo. Beleza? Então essa integral aqui é fácil. Ela é só o T, né, sobre RC. E essa aqui você teria que integrar, fazer uma substituição. Isso aqui seria o U, né? Então, você faria a substituição e ficaria a integral de ln, né? Então, eu queria T sobre RC de um lado, o menos, né? Porque quando você chamar isso aqui de U, o dq seria menos o du. Então, o sinal de menos aqui, o ln de U, de 0 a Q, você tem essa relação aqui, o ln de C epsilon menos Q menos o ln de C epsilon, beleza? Então, juntando os ln's, então vai ficar, né, a diferença de ln é o ln da razão, ok? E aí aqui eu posso
Aqui eu posso, o sinal de menos, posso jogar para cá. Isso significa só simplesmente inverter a razão aqui. Ok? E agora eu posso, o ln é o log na base E. Então, para eu tirar, vai ser a base no log E exponencial de t sobre RC. Beleza? Então, fica exponencial de t sobre RC é igual a C epsilon dividido por C epsilon menos Q. E agora eu vou isolar quem é o Q. Então, para isso eu tenho que passar essa subtração para cá multiplicando e isolar o C epsilon. Então, vai passar para cá, ó. Isso aqui está multiplicando, estava dividindo, passou para cá multiplicando. Isso aqui estava multiplicando, passou dividindo. E agora eu vou isolar o Q. Então, o Q negativo vai vir para cá positivo. Isso aqui positivo vai vir para o outro lado negativo. Faça essa manipulação algébrica, tá? Não tem nada demais. E a gente vai sobrar que a carga em função do tempo é o C epsilon 1 menos exponencial de menos t sobre RC, tá? Então, essa é a função horária, né, da carga. Beleza? Como a carga se comporta ao longo do tempo no processo de carregamento de um capacitor. Note que quando t é igual a zero, ó, veja, quando t é igual a zero, isso aqui é zero, a exponencial elevada a zero é 1, 1 menos 1 é zero, ou seja, a carga inicial é zero. E quando o t for muito grande, né, quando o t for para infinito, a gente vai ver já já que isso aqui vai para zero e a carga fica só o C epsilon. Tá? Mas eu não quero achar o Q. Já já a gente faz a análise. Eu quero achar o Q também, eu quero saber como é a corrente e a tensão. Então, para achar a corrente em função de t, basta derivar dq dt. Então, derivando isso aqui, né, vai ficar o C epsilon, isso aqui é constante, só vai ficar o menos exponencial de menos t sobre RC vezes a exponencial de vezes a derivada disso aqui de cima, né, em relação a t. Então, vai dar menos RC. O menos com menos cancela, sobra aqui a corrente em função do tempo é o εr vezes exponencial de menos t sobre RC. Tranquilo? Note que isso aqui, ó, epsilon sobre r tem unidade de tensão. O epsilon tem unidade de tensão, o r tem unidade de resistência, né, ohm. Tensão por ohm é ampere. Então a unidade está correta. E a tensão? Então a tensão a gente tem a tensão mudando no capacitor e a tensão variando no resistor. Então o V de R e o V de C. O V de R é o Q sobre C. O Q em função do tempo é só jogar isso aqui. E aí o C cancela com C, só sobra o epsilon 1 menos exponencial de menos t sobre RC. E a tensão no resistor é o VR é igual a RI. Então é só pegar o R e multiplicar por isso aqui. Então vai cancelar o R com R, só vai sobrar que o R é igual a epsilon exponencial de menos t sobre RC. Note que a tensão, né, de R e a tensão em C tem que dar a tensão da fonte. Então, se você somar aqui, vamos supor para o tempo inicial. Para o tempo inicial, t igual a zero, isso aqui, a tensão é 1, a tensão é epsilon, e aqui a tensão no capacitor é zero. Né? Isso aqui é 1, 1 menos 1 dá zero. Então, se você somar epsilon mais zero, dá epsilon. Mas se você pegar em qualquer instante, se você somar em qualquer instante, esse termo vai cancelar com esse e só sobra o epsilon. Então, durante o processo de carregamento, a tensão no capacitor mais a tensão no resistor sempre tem que dar a tensão da fonte, epsilon, para qualquer instante de tempo. Beleza? Então, vamos fazer as análises aqui. Então, vamos fazer a análise nos instantes iniciais e finais. Então, dessas três equações. Então, análise dos limites. Então, o Q de t, a gente viu, é essa equação aqui. O I de t é essa. E o V de C e o V de R são dados por essas equações aqui, beleza? Então, vamos analisar o tempo inicial. Então, assim que você liga o circuito, né, no instante inicial. Então, no instante inicial, t igual a 0 segundos, a gente tem que a carga ela é dada por isso aqui, né? Isso aqui vai ser zero, ou seja, a carga no capacitor ele realmente está descarregado no tempo inicial. A tensão, como a gente tinha discutido, do capacitor era zero, ou seja, não tinha DDP entre as placas, isso é uma coisa muito importante. E a tensão e a corrente total no circuito seria no início, né, corrente inicial, seria só o
epsilon sobre R. É como se não existisse o capacitor. Então, no instante inicial, e para um capacitor descarregado, ele se comporta como um fio liso, tá certo? E aí é como se o circuito não enxergasse naquele momento o capacitor, tá? E isso, se ele tivesse mais de uma malha, ele se comportaria como um curto, tá certo? E aí é como se no início você só enxergasse a fonte e a resistência. E no lugar do capacitor fosse um fio liso, beleza? Inicialmente. Tranquilo? Agora, ao passar do tempo, né, ou seja, para um tempo muito longo, né, a carga para um T muito longo, a exponencial, esse exponencial aqui vai para zero, beleza? Que quando isso aqui for para menos infinito, é como se fosse 1 sobre para infinito. Então, 1 sobre infinito tende a zero e só sobra C sobre epsilon. Então, essa é a carga máxima que o capacitor vai ter. A corrente, quando você substituir aqui na corrente, isso aqui vai para zero, então a corrente no circuito vai para zero. Tá? Então, a gente vai entender isso aqui. E a tensão do capacitor é a própria tensão da fonte e a tensão do resistor é zero, né? Note que a soma tem que dar sempre epsilon. E o que é que significa? Se a corrente é zero, quer dizer que não vai ter mais movimento lá. Significa que quando o tempo é muito infinito, quando o tempo é muito infinito, não, desculpa. Quando o tempo tende a infinito, o capacitor, ou seja, quando o capacitor tende a estar totalmente carregado, ele se comporta como uma chave aberta e suspende a passagem de corrente por onde ele está. Como só tem um caminho, ele suspende a passagem de corrente e não tem mais. Se tivesse dois caminhos, é como se a corrente não pudesse mais passar pelo capacitor, tá certo? Essa seria a interpretação quando o capacitor está carregado, ele se comporta como uma chave aberta, tá certo? E por esse motivo suspende o capacitor se comporta como uma chave aberta e aí não tem mais passagem de corrente, tá certo? Beleza? E aí, qual é o significado físico, Mário, desse RC que aparece? Ora, veja, a exponencial tem que ser adimensional. Então, o T sobre RC tem que ter a mesma unidade. Se o T é tempo, então RC também tem uma unidade de tempo. E aí a gente chama que o RC é chamado de tal, tá certo? E esse tal é chamado de constante de tempo capacitiva, beleza? E o que é que ela significa, Mário? A constante de tempo capacitiva ela é tomada como referência para a gente saber se o capacitor ele meio que já está carregado, beleza? Então, no caso especial, quando o T for tal, né, a exponencial vai dar menos 1. Isso aqui vai dar a exponencial de elevado a menos 1 dá menos aproximadamente 0,27. 1 menos 0,27 dá 0,63 QC. Ou seja, quando o tempo característico é de 1 RC, você já vai estar com o capacitor com 63% da sua carga. Tá? Então, é o que você leva em conta para considerar que o capacitor está carregado. Normalmente, a partir de tal, você sabe quem é o R e quem é o C. Então, quando você vai colocar no circuito, você deixa um tempo pelo menos equivalente a um RC para considerar que ele está carregado. Obviamente, ele não vai estar com 100%. Ele não vai chegar com 100%, porque ele só chegaria a 100% quando o tempo fosse... quando o tempo fosse infinito, né? Tendência a infinito. Então, você não vai deixar um tempo infinito. Então, você coloca 2, 3 tempo tal no máximo, ou até mesmo o próprio tal, dependendo se o R e o C forem muito grandes, e ele já vai estar com uma carga razoável, beleza? Na prática, é o tempo que a gente considera para ele já estar carregado, beleza? E se a gente fosse fazer uma análise gráfica de como é o Q em função do tempo, a gente tem que você tem o Q em função do tempo é uma função crescente, né, com cavidade para baixo, que vai assintotar o valor máximo, né, no tempo infinito, C epsilon, beleza? Tranquilo? Né? Que carga não é a capacitância não é carga por DDP, então
a carga seria a capacitância vezes a DDP, que é a DDP da fonte, seria a carga máxima que ela teria. Beleza? Então, isso aqui seria a carga máxima. Então, quando o T for tal, você estaria por aqui, que seria basicamente 63% do valor máximo. Beleza? No caso da corrente, é um decaimento, tá? No início você tem um valor epsilon sobre R e ele vai decaindo até se aproximar de zero. Então ele começa em epsilon sobre R, essa corrente inicial, e decai, né, exponencialmente com essa queda de tempo característico. Tranquilo? Para finalizar, como é que seria um processo de descarga? Tudo que a gente analisou até agora é um processo de carregamento. Então vamos supor que a gente fez esse processo de carregamento, deixou o o capacitor carregado, e aí agora a gente vai conectar ele a um circuito onde não tem mais uma fonte. E é só a capacitância, né? Então ele está carregado, eu estou deixando a chave aberta aqui, consegui carregar o capacitor e conectar agora, vou fechar com uma resistência. Então ele vai fornecer uma corrente. E aí pela lei das malhas, o menos RI é menos Q sobre C e o I é o dQ dt, né? E aí note que você tem dQ dt e o Q tudo de um lado igualado a zero. Então, novamente isso aqui é uma EDO, uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, porque o dq aqui, dq dt é a derivada a primeira, e homogênea porque está igualada a zero, né? Tudo que depende da carga de um lado e não tem nada que não dependa, né? Não tem nenhum termo que não dependa da carga do outro. Então, por isso que é homogênea. Então, essa aqui é mais fácil de resolver e é pelo mesmo método, né? A separação. E aí a gente tem que, no lugar de I, eu coloquei dq dt. E pro outro lado, eu passei, né? Multipliquei por menos 1, então pode ser positivo, né? Então isso aqui vai ficar. O I vai ser o menos Q sobre RC. Tranquilo? E quem é o I? dq dt. Então eu vou passar o Q para cá e o dt para lá e vou integrar. Só que agora eu tenho uma carga inicial, o capacitor está carregado. Até um tempo, que ele atinge uma carga Q, que pode ser zero ou não, né? Que ele descarregar, mas eu não vou colocar zero porque eu quero achar a função do tempo, né? Então quando eu integrar aqui, isso aqui vai dar um ln, isso aqui vai dar o menos t sobre rc, analogamente, tá? Então vai dar o ln de q da carga inicial até a carga final, menos t sobre rc. Então resolvendo aqui, vai ficar o ln de q sobre q0 igual a menos t sobre rc. Isso aqui, o ln é o log da exponencial. Se eu quero tirar, vai ficar q sobre q0, exponencial de menos t sobre rc. Ou, se eu quisesse já colocar onde tem rc, eu colocar o tal, poderia ser o epsilon menos o t sobre tal, onde t sobre o tal seria a constante de tempo capacitiva. E aí o que seria, só passar isso aqui que está dividindo, passar para cá multiplicando, seria o que em função do tempo é o Q0 exponencial de menos t sobre RC ou tal. Onde esse Q0 ele seria determinado pelas condições de contorno, tá? Quando t for zero, a carga é o Q0. Então você usaria as condições iniciais aqui para determinar o Q0, beleza? Que pode ser que o Q0 seja a carga máxima, no caso quando ele está carregando, né? Aquele C sobre epsilon. Depende da forma que o circuito vai ser desenhado. Então isso aqui seria a descarga de um capacitor. Note que em t igual a zero a carga é máxima. E para t infinito, isso aqui vai para zero e ele está descarregado. Beleza? Então, a corrente elétrica seria o dq dt. Então, derivando isso aqui, ficaria com menos o Q0 sobre RC, exponencial de menos t sobre tal, tá vendo? O tal é o RC. O sinal de menos significa que ele vai jogar uma corrente no sentido contrário da que ele foi carregado. Beleza? Então, vamos supor que
esse capacitor ele foi carregado com a corrente passando aqui no sentido horário. Quando ele for descarregar, ele vai jogar uma corrente no sentido anti-horário. O sinal de menos é isso que significa, que ele vai jogar uma corrente no sentido contrário da que ele foi carregado. Beleza? E e aí, só por completeza, o Q sobre RC, o Q0 sobre RC é a nossa corrente inicial, né? Carga sobre o RC tem a unidade de tempo, então carga sobre tempo dá a unidade de ampere. Então isso aqui seria uma corrente inicial que também seria determinada pelas condições de contorno, nas condições iniciais. E a tensão, né, você quisesse fazer, seria o VR seria o RI, seria isso aqui, beleza? É só multiplicar isso aqui por R, tá? E no caso do capacitor, seria a tensão seria a carga, né? Isso aqui sobre C, tá? Aí não precisa fazer porque é só adicionar um pouco. E aí no caso da descarga, você tem uma carga inicial zero e um decaimento exponencial, beleza? Tranquilo? E aí só por completeza, como eu não falei no outro lado, é quando o t for igual a tal, você nesse caso aqui, quando o t for igual a tal, isso aqui vai dar os 37%, né, 0,37, significa que ele já descarregou 37% do que ele tinha. No caso, para carregar, quando o tempo era tal, significa que ele carregou 63%. E no caso da descarga, é que ele já descarregou 37%. Tá? E a corrente, eu estou desprezando o sinal de menos, tá? Preocupado só com o módulo, analogamente quando T for tal, a corrente já é 37% do valor inicial quando T for T, e as duas equações são análogas, né, matematicamente, porque representam um decaimento exponencial. Dúvidas? Como eu disse, deixa nos comentários, me procura no Instagram, @profmario Rocha, que estarei tirando todas as dúvidas possíveis. Se gostou, comenta, curte, compartilha com os amigos, dá aquela fortalecida. Tentem fazer problemas e estou à disposição para tirar dúvidas. Tranquilo? Até a próxima. Falou, valeu, fui.